Você trouxe a sua Bíblia? Por favor, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. A palavra do Senhor que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Glória a Deus. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Onde estão os outros 9? Pergunta de Jesus. Onde estão os outros 9? Essa pergunta de Jesus é emblemática. O que está acontecendo aqui? No texto, Jesus ia atravessando a fronteira entre Samaria e Galileia. A Galileia era um lugar muito importante no ministério de Jesus. Lá, Jesus pregou e realizou muitos milagres. Mas Samaria, meus irmãos, era um lugar complicado. Samaria era um lugar muito difícil. Por quê? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E então, diz o texto que Jesus encontra 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos. E com certeza, um deles era samaritano. O texto diz isso. Talvez os outros fossem da Galileia e região e proximidades. Mas é interessante, gente, é interessante observar, meus queridos irmãos, que há momentos em que a própria vida nos nivela. Quando? Por exemplo, na hora da doença. Na hora da doença é assim. E não interessa qual é a classe social, econômica, a cor da pele, de onde vem. Todos nós enfrentamos as mesmas lutas, dificuldades, crises, dores, sofrimentos, enfim. O fato é, meus irmãos, que 10 leprosos estavam ali na fronteira e estes 10 leprosos estavam sofrendo. Gente, a lepra naquela época era uma enfermidade horrível, terrível. Por quê? Porque a lepra excluía a pessoa da vida social, pois era contagiosa. A lepra deformava o indivíduo e mutilava o doente. O leproso, então, ele era visto como um pecador que estava debaixo de um castigo divino. E assim que as pessoas olhavam. E os leprosos, eles não viviam na sociedade, não, eles viviam fora da cidade, em buracos. Assim eles viviam. E ninguém devia chegar perto deles. E sabe, meus irmãos, se alguém se aproximasse, a lei dizia, mandava o leproso gritar, dizendo o seguinte: eu sou imundo. Então, quando alguém se aproximava de um leproso, a lei mandava o leproso dar um grito, dizendo justamente isso: eu sou imundo. Eu sou imundo. Olha,
Eu fico pensando, você imagina só o sentimento de rejeição e baixa autoestima de gente assim, dos leprosos? Você consegue imaginar? Agora, aqueles 10 homens estavam ali, nivelados pela mesma doença, condenados pelo mesmo mal, destruídos emocional e fisicamente. E aí que Jesus entra. É justamente aí que Jesus se aproxima. E é maravilhoso quando Jesus se aproxima, não é não, meus irmãos? Porque toda vez que Jesus se faz presente, os milagres acontecem. Vidas são libertas, transformadas, curadas, e o nome dele sempre é exaltado. É maravilhoso. Eu quero dar uma boa notícia para você, que Jesus se faz presente aqui. Você acredita nisso ou não? A gente não precisa sentir como nós ouvimos aqui nessa noite. Não precisamos sentir. Ah, mas eu não senti nenhum arrepio. Não, você não precisa sentir. Você precisa crer. Porque ele prometeu estar conosco. E se ele prometeu, ele cumpre com aquilo que promete. Jesus se faz presente neste lugar. E onde Jesus está, os milagres acontecem. E é impressionante que toda a história que nós lemos a respeito de Jesus, a gente sempre encontra uma riqueza, uma beleza, uma grandeza. E essa história que nós estamos meditando não é diferente. Que história maravilhosa. E diz que Jesus se aproxima. E aí então o texto mostra para nós que aqueles homens estavam desesperados, num grande sofrimento, eles vão ao encontro de Jesus e a primeira coisa que eles fazem é gritar. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque o verso 13 diz: e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aí, ao ouvir os 10 leprosos, Jesus fala com eles e então lança um desafio de fé. E olha, gente, sem tocar neles, sem lhes declarar uma palavra de cura, uma palavra profética, sem orar por eles, sem impor-lhes as mãos, Jesus diz no verso 14: vão aos sacerdotes, mostrem a eles o que Deus estará fazendo na vida de vocês. Essa foi a orientação de Jesus. Mas, gente, quando nós nos deparamos com esse texto, a gente pergunta assim: mostrar o quê? Como assim? Eles estavam leprosos. E por que mostrar ao sacerdote? Não deveriam mostrar para um médico? Por que mostrar ao sacerdote? Sabe por quê? Porque a lei dizia que se um leproso fosse curado, o sacerdote, como autoridade espiritual, este sim deveria atestar a cura de um leproso e aí liberar esta pessoa para um convívio social. Era o sacerdote. Agora, gente, eles poderiam ter dito o seguinte para Jesus: mas Senhor, nós vamos mostrar o quê? O que é que eu vou mostrar? Não teve aqui, Senhor, uma palavra profética, não teve uma oração, não houve um toque. Nós estamos aqui, estamos leprosos. Mas, gente, justamente esse era o desafio. Aqui está o desafio, porque a regra da fé é primeiro crer para depois ver. Primeiro o que, irmãos? Crer para depois ver. E isso é o oposto da razão, que primeiro vê para então crer. É diferente. Mas a fé é um desafio. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Como diz o escritor aos Hebreus. E, gente, o texto declara que os 10 leprosos, os 10, eles deram um passo de fé e eles foram curados. E louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você nessa noite veio aqui, está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, seja qual for, você der um passo de fé, você vai ver a glória do Senhor na sua vida.
O Senhor pode curar você ainda hoje. Você crê nisso? Se você crer, você poderá ver a glória do Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus dias e na sua história. Amém, meus irmãos? Agora, ao receberem a cura, o que aconteceu? Cada um tomou seu rumo na vida. Mas a Bíblia diz que apenas um deles, quantos? Um volta para agradecer. E é justamente aqui o ponto central dessa nossa reflexão, meus irmãos. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a gratidão. Esse é o ponto central daquilo que eu quero conversar com vocês. Sobre gratidão. Porque uma característica da nossa natureza caída e pecaminosa é a ingratidão. Como somos ingratos, irmãos? Como somos ingratos? E é por isso que nós precisamos ter uma real experiência com o Senhor. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Ter um encontro pessoal com Cristo. É por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo a fim de nós não darmos vazão à carne. A verdade é que a ingratidão misturada com orgulho ainda está muito presente na nossa vida, meus irmãos. Como somos orgulhosos. E por causa disso somos tão ingratos. E Jesus, então, lá no verso 17, veja aí, ele perguntou, olha a pergunta de Jesus, mas não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Pergunta de Jesus. Só um voltou para agradecer, meus irmãos. O verso 16 agora diz que esse homem prostra-se aos pés de Jesus e agradece. O que é que ele fez? Ele prostra-se e agradece. Veja, o leproso reconhece em fé o poder e a autoridade de Jesus. E diante disso, verso 19, Jesus diz a ele, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, somente aquele homem, somente ele, recebe a palavra de salvação. Os outros não. Somente este que voltou para agradecer. Agora, essa história nos mostra 2 tipos de fé, irmãos. O primeiro tipo de fé é aquela fé simples da maioria das pessoas que confiam em um poder maior, um poder sobrenatural para operar milagres. Mas aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando aqui, quantos já foram tão abençoados na igreja e nunca mais voltaram, hein? Você conhece gente assim? Gente que estava vivendo uma crise, um problema difícil, veio à igreja, buscou a Deus, foi abençoado e depois desapareceu. Quantos e quantos assim? Quantos em desespero, em dor, enfrentando tempos difíceis, clamaram a Deus, oraram, pediram uma bênção, receberam a bênção, receberam uma graça, mas não permaneceram fiéis ao Senhor. Não é verdade, irmãos? Quanta gente assim, são pessoas religiosas que vivem buscando milagres, estes até acreditam em Deus, mas eles ainda não experimentaram a verdadeira salvação. Mas esse é um primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé é a fé daquele que recebe a palavra de salvação e volta para agradecer. Como nós vimos. Gente, é a fé que se prostra. É a fé que se submete a Deus. E sabe, meus irmãos, isso é temor. Porque, gente, temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é levá-lo a sério. Posso ouvir um amém? O temor do Senhor, diz a palavra, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, então, é levá-lo a sério. Há pessoas que não respeitam a autoridade e a soberania de Deus e por isso não lhe obedecem nem se submetem.
Mas aquele leproso, ele reconheceu, ele se prostrou, ele se quebrantou e ele declarou: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. E então a palavra de salvação foi dada a ele e não aos outros 9. Oh, meus queridos irmãos, Jesus disse: a tua fé te salvou, não apenas te curou. A tua fé te salvou e não apenas te curou. Porque, meus irmãos, eu fico pensando, porque o que adianta ser curado e não ser salvo? Você pode ser curado e ir para o inferno. Curado. O que adianta, meus irmãos? Todas as pessoas que Jesus curou, todas, ficaram doentes de novo. Você sabia disso ou não? Até Lázaro, que reviveu, um dia ficou doente e morreu. Morreu de novo. Os homens, você vê Lázaro por aí nas ruas? Alguém viu aí? Dá um toque. Você viu algum apóstolo lá do Novo Testamento andando pelas ruas? Não, todos eles não estão mais aqui entre nós. Não é verdade, meus irmãos? Porque um dia todos nós, sem dúvida, todos nós iremos morrer, não tem jeito. Se você foi curado um dia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você foi curado, mas saiba que você pode ficar doente de novo, porque todos nós um dia morreremos. Essa é a notícia que eu tenho para dar para você. Se Jesus não voltar antes, olha, a gente se encontra lá na eternidade com o Senhor. É ou não é? Meus queridos irmãos. O que adianta, pessoal? O que adianta a gente ficar buscando apenas a solução de um problema pontual e não buscar a solução para a eternidade? O que adianta? E você que foi curado, não fique pensando que isso significa que você é melhor do que alguém que não foi curado. Não. Agora, gente, o que nos chama a atenção nesse texto é o poder da gratidão. É isso que me chama a atenção. Porque, na verdade, não foi a gratidão que salvou aquele doente. Não foi a gratidão que salvou aquele homem. A gratidão foi a consequência da sua salvação. Veja que a declaração de Cristo aqui é apenas a constatação da experiência daquele leproso que retornou, que voltou. Jesus aqui apenas estava declarando publicamente uma palavra: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Então, meus irmãos, nós podemos ver que a gratidão é uma evidência na vida de uma pessoa salva. Só vi uns 2, 3 aleluia. Pode ser um aleluia mais forte aí? Glória a Deus. Aleluia. Você foi salvo? Você recebeu um novo coração? Você é uma pessoa realmente agradecida? Porque, gente, o regenerado é alguém grato. É alguém que sabe dizer muito obrigado. Mas não apenas por educação, como muitos fazem, e sim de todo o coração e alma. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tão ingratos com as pessoas, assim como nós temos sido tantas vezes ingratos com Deus. E se há algo que se opõe a um sentimento de gratidão, sabe o que é? É a murmuração e a reclamação. E eu quero dizer para você que isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. A murmuração, gente, é pecado. Murmuração é o quê? É pecado. Murmuração é pecado e Deus abomina. Como Deus se entristeceu com o povo de Israel. O povo murmurador, que povo chato. Muito parecido com a gente. Um povo murmurador, reclamava de tudo. Mesmo depois de Deus libertá-los da escravidão do Egito e realizar muitos e muitos milagres no meio deles. Quantos milagres eles receberam da parte de Deus e eles ficavam murmurando. E por causa da murmuração eles ficaram 40 anos girando no deserto.
E tem muita gente aqui assim, que a vida não deslancha por causa da murmuração, porque murmuração é pecado e Deus abomina. Que o Senhor nos livre deste pecado, da murmuração. Que o Senhor nos livre de nós nos tornarmos um povo assim, um povo murmurador, que reclama de tudo o tempo todo e todo o tempo e não consegue agradecer. Que o Senhor nos livre deste mal. Agora, você já olhou aí para a sua vida e percebeu o quanto você é um privilegiado? O quanto você é uma privilegiada? Você já observou isso? Meus irmãos, você tem ideia que você tem muito mais do que você precisa para viver? E olha, e mais, a gente nem deve dizer que a gente merece, hein? Nunca diga isso. Nunca diga, eu mereço isso. Eu mereço essa bênção, porque eu e você não merecemos coisa alguma, gente. Não merecemos. Então, por favor, e em nome de Jesus, tire do seu vocabulário a expressão, eu mereço. Tire isso do seu vocabulário. Porque você não merece coisa alguma, nós não merecemos nada. Aliás, verdade, nós merecemos sim. Sabe o que a gente merece? Castigo e morte. Sou eu quem digo isso? Não. Quem é que diz? A palavra de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, quem pecou merece morte. É castigo e morte. É isso que eu mereço. É isso que você merece. É isso que nós merecemos, nós merecíamos, meus irmãos. A morte eterna. Mas Deus, por seu infinito amor, graça, bondade e misericórdia, nos alcançou e nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Gente, a misericórdia do Senhor nos alcançou e é por isso que hoje eu e você estamos aqui. É por isso. Ele nos deu, foi o Senhor que nos deu o ar para respirar. Ele fez o nosso corpo funcionar. Ele abriu os nossos olhos quando nós acordamos hoje pela manhã. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. Aleluia! Olha quanto motivo para a gente agradecer a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Você pode dizer que Deus é bom ou não? Diga, Deus é bom em todo tempo e em todo tempo. Deus é bom. Ah, queridos, você já percebeu isso? Quanto Deus é bom? Você já percebeu isso? Porém, muitas vezes nós fazemos como os outros 9 leprosos, que achavam que Deus apenas devia atender ao pedido deles. Tem muita gente na igreja assim, que vem à igreja para pegar a sua bênção. E mais, ainda dizem, eu exijo, eu determino. Eu quero Deus. Eu determino. Quem somos nós? Como eu já disse em outras oportunidades aqui, vocês já me ouviram falar sobre isso. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para exigir algo de Deus? Hoje, nós aqui reunidos, fomos bater na porta dos céus, é para dizer, Senhor, por favor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas derrame graça e misericórdia na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa postura, às vezes, arrogante de crente, né? Isso é uma arrogância, é uma prepotência satânica, maligna, de a gente achar que a gente pode enquadrar Deus, exigir, determinar, dar ordens para Deus. Quem somos nós? Nós estamos diante do Criador do universo, meus irmãos. Do Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós para dar ordens para Deus? Hein? Então, parece que a nossa postura, por vezes, é essa. Quantos e quantos têm agido assim em nossos dias? Mas o que deve haver na nossa vida? Gratidão. Deve haver em nossos lábios palavras de gratidão.
em todo tempo e o tempo todo. É o que declarava o salmista: em todo tempo louvarei ao Senhor, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Aleluia! Em todo tempo louvarei ao Senhor. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nós devemos dar graças. Então, a nossa expressão deve ser de ações de graças, até mesmo nos momentos de dor, de angústia, de crises. Jesus disse, meus irmãos: eu estou com vocês todos os dias. Olha que maravilhoso a gente saber disso. Mesmo no tempo das nossas crises, das nossas lutas e aparentes fracassos, o Senhor está dizendo: eu estou com vocês todos os dias. Ah, meu filho, o Senhor está dizendo: se porventura alguma coisa acontece com você, não desanime, não desanime, eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei quais são os planos que eu tenho para você. São planos de vitória, de bênção e de paz, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca vai nos deixar, irmãos. Ele nunca vai nos abandonar. Como é bom a gente saber disso. Meus irmãos, nós servimos um Deus que não é um Deus cruel, um Deus do mal, maldoso. O nosso Deus não é aquele que, quando estamos caminhando, andando, Ele simplesmente joga umas cascas de banana no nosso caminho para a gente pisar e escorregar. Não, o nosso Deus não é assim. Ah, mas as dificuldades que eu estou vivendo, Ronaldo, e as lutas que eu vivo, se Deus permite alguma dificuldade na sua vida, seja grato. Seja grato, mas por que, Ronaldo? Por que eu devo ser agradecido? Porque essa é uma maneira pedagógica dele ensinar você. Ele está ensinando você. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. É dia a dia, é passo a passo, de glória em glória, meus irmãos. É assim na vida cristã. E Ele está dizendo, nesse momento de aperto, de luta, de tribulação, Ele está dizendo: filho, eu amo você. Filha, eu amo você. E eu vou permitir essa crise para que você cresça. Deus ama você. Você crê no amor de Deus? A Bíblia fala sobre a disciplina. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, que Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina o filho que ama. E a disciplina, gente, é boa no momento? Alguém gosta de ser disciplinado? Claro que não, não é boa no momento. A disciplina traz dor, lágrimas. Mas eu posso te garantir uma coisa: depois produz muitos frutos bons, que glorificam o nome do nosso Deus. Pode aplaudir sim ao Senhor. Deus ama você. Deus não quer ver você sofrendo. Não é isso que está no coração de Deus. Eu desejo ver meus filhos sofrendo. Não, Ele não deseja isso, Ele não quer que você sofra, mas Ele permite. Veja, Ele permite situações na sua vida para corrigir, moldar e lapidar você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que você está vivendo, sejam coisas boas ou ruins, tudo isso coopera para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Você ama a Deus? Então tudo está cooperando para o seu crescimento, para o seu bem. E o final vai ser vitorioso, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vai ter um fim esse seu sofrimento, e o nome do Senhor será glorificado.
Aleluia. Você pode dizer amém a isso? Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu não tenho dúvida, gente, eu não tenho dúvida de que Deus quer gerar coisas boas na nossa vida. Ele quer gerar coisas boas no nosso coração. Ele está nos ensinando pedagogicamente, Ele está dizendo, eu amo você, meu filho, eu amo você, minha filha. E nós precisamos crer no amor de Deus. Você crê no amor de Deus por você? Você acredita no amor de Deus? Sim ou não? Agora, gente, este é um tempo de gratidão. Você é uma pessoa agradecida? Agora, vamos fazer um exercício nessa noite. Traga à sua memória motivos para agradecer a Deus. Deus tem sido tão bom, como você disse, tem sido fiel, como nós falamos aqui no começo da ministração. Traga à sua mente. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Traga à sua memória motivos para agradecer. Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui nesta noite, reunidos juntos, num ambiente como esse, cantando, louvando a Deus, prestando culto a Ele, isso já é um motivo de gratidão ao nosso Deus. Aleluia! Deus nos colocou aqui, meus irmãos. Fomos plantados nessa comunidade. Isso é motivo de gratidão. E gente aqui de muitos e muitos anos. Tem gente aqui de 20 anos de comunidade, 30 anos de comunidade, desde que a comunidade começou há 43 anos. 43 anos de comunidade. Tem gente que vem até antes, lá atrás ainda, quando meu pai era de uma outra denominação, começou lá com ele. Olha só, quanto tempo, gente. Deus tem sido tão bom conosco, meus queridos irmãos. Deus nos colocou aqui. Traga a sua memória. Recorde o bem que Deus fez na sua vida neste lugar. Você precisa se exercitar nisso. Eu fico pensando quantos e quantos já tiveram o seu casamento restaurado. Tiveram filhos transformados. Relacionamentos abençoados aqui nessa comunidade. Isso é motivo para a gente agradecer a Deus. Quantas vezes você veio para esta comunidade, você entrou por aquelas portas, triste, cansado, abatido, sem ter um rumo na vida, e você saiu daqui fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você saiu daqui edificado, alegre no Senhor, pela palavra que foi ministrada e tocou o seu coração. Isso é motivo para a gente agradecer ou não? Precisamos louvar a Deus em todo o tempo, meus irmãos. Quantas vezes o Espírito Santo que habita em nós não nos tirou da fornalha, mas passou conosco por ela. Quantas vezes o Espírito Santo, ele não nos livrou dos leões, mas tapou a boca deles. Ah, meus irmãos, isso é motivo de louvor, é motivo de adoração e de gratidão. É motivo de eu e você nesta noite nos submeter, nos quebrantar, nos curvar e dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado porque curaste a minha vida da lepra. Muito obrigado porque o Senhor curaste dos meus sofrimentos, transformaste a minha história e me deste uma razão para viver. Aleluia. Quantas curas, irmãos, quantos milagres você viu acontecer nessa comunidade. Quanta gente foi curada, quantos testemunhos chegam até nós de gente que foi abençoada, que foi curada de uma enfermidade. Isso é motivo para a gente agradecer. Nós vimos aqui nesta casa tanta gente sendo abençoada, sendo liberta, transformada, salva. Quantas vezes nós vimos Deus contrariar diagnósticos? Hein? Responder a orações de muitos anos. Gente querida, quantas famílias foram restauradas aqui nesta casa, nesta comunidade? Isso é motivo para agradecer ou não? Hein? Nós vimos o Senhor prover recursos de onde não havia. Nós vimos o Senhor abrir portas de emprego, como foi ainda testemunhado nesta noite. Olha quanta coisa boa.
Nós vimos Deus dar livramentos e salvar tanta gente de perigos, de assaltos, da morte. Ah, meus queridos irmãos, mas nós vimos também Deus dando crescimento, falando ao nosso coração e nos transformando em uma nova criatura. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus tem sido bom demais com a gente, não é não, pessoal? A gente tem muitas razões, a gente tem muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Só estou pontuando algumas coisas com vocês. Mas a pergunta, não se esqueça. A pergunta de Jesus é: onde estão os outros 9 que não voltaram? Onde é que estão os outros 9 que não voltaram? Hein? Por que não voltaram? Não voltaram porque não conhecem a Deus. Não voltaram porque só queriam uma bênção, mas não queriam um compromisso com quem abençoa, com o abençoador. Por que não voltaram? Não voltaram porque são como muitos que só querem receber. Me dá, eu quero a minha bênção, eu quero receber, mas não querem se curvar, se prostrar diante da autoridade do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Eu reconheço, meus irmãos, que tudo o que aconteceu nesta igreja durante todo este ano de 2022 é fruto exclusivo da boa mão do Senhor sobre nós. Eu reconheço isso nas coisas pequenas e nas grandes, nos momentos fáceis e nos difíceis. Eu reconheço isso. E digo mais a vocês, é tão bom quando você passa pelo mesmo lugar que outros passaram. É tão bom isso, gente. Isso é maravilhoso. Porque eu quero dizer para vocês que eu também fui curado aqui nesta casa. Glória a Deus. Deus também já tirou lepra de mim. Porque eu sou como você. Sabia disso ou não? Sou como você. O fato de eu ser um pastor não me torna alguém superior a você. Melhor do que você. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu também sou humano. De carne e osso. Eu choro. Sabia? Eu dou risada. Eu me alegro. O Brasil perdeu a Copa, eu fiquei triste. Você também ficou triste ou não? Quando o Corinthians ganha, eu fico feliz. Está difícil ultimamente. Vamos ver se em 2023, Senhor, por favor, Senhor. Um milagre, nós queremos ver. Imagina só chegar no final do ano, gente, de 2023, celebrando essa grande conquista. Mas eu brinco. Eu fico triste, eu me calo. Eu tenho sono. Sabia que eu durmo? Eu gosto de comer, gosto de picanha. Olha lá. Sou como você, vou no banheiro. Como você. Tenho as minhas carências, as minhas crises por vezes, as minhas necessidades. Enfim, eu sou humano. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei aqui e eu precisava alegrar você, mas eu não estava alegre. Sabia disso? Quantas vezes eu estava aqui e eu precisava motivar você, porque eu via você de cabeça baixa, desanimado. E eu precisava motivar você, mas eu mesmo não estava motivado. Quantas vezes eu estava aqui ministrando uma palavra de cura, e quem precisava dessa cura? É eu mesmo. Eu precisava ser curado. Quantas vezes eu sou uma pessoa como você. E que bom, aleluia, glória a Deus. Eu passo as mesmas lutas, as mesmas dificuldades e mais. Eu vou morrer como você vai também. Todos nós um dia iremos. Todos nós. E é por isso, queridos, é por isso que sabendo disso, nós precisamos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos os dias da nossa vida, irmãos.
Todos os dias. Amém? Porque como alguém disse, a lucidez de um homem é medida pela clareza de consciência que ele tem que a honra é de Deus e ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que nós devemos declarar, irmãos, todos os dias da nossa vida, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Será que a gente pode fazer essa declaração nesta noite? Levante as suas duas mãos aos céus e diga isso. Você pode dizer bem forte, a Deus toda a glória. Mais uma vez, irmãos, por favor. Bem forte. Somente as irmãs. Os homens bem forte. Toda a igreja. A Deus toda a glória. Aleluia. Dê glória a Deus. Todos os dias. É dando glória a Deus. Todos os dias. A Deus toda a glória. Ao nosso Deus toda a glória. Então reconheça isso e agradeça. Não seja como um dos nove leprosos, mas seja como o leproso samaritano que voltou, se curvou, se quebrantou, e só ele recebeu a palavra de salvação. Você está salvo. Você está salvo. Porque, gente, não adianta a gente ser só curado. Você tem que ser salvo em Jesus Cristo. Amém? Olha esse texto na tela, por favor, do Salmo 103, verso 2. Salmo 103, verso 2. Olha o que é que o salmista diz. Você pode ler comigo, está na tela. Vamos lá? Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Mais uma vez, irmãos. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Meus irmãos, que essa expressão seja real e contínua em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma. Todos os dias, todos os dias. Gratidão, gente, é coisa de cristão regenerado. É coisa de gente que teve uma real experiência com Cristo. Portanto, se você ainda não teve essa experiência, tenha hoje. Porque o seu coração vai ser transformado. E você vai ser um homem, uma mulher agradecida. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. Ele muda o seu coração. Aí está o segredo. Agora, irmãos, eu quero aqui nessa noite estimular você a aprender a dizer muito obrigado a quem te abençoa. Quem é que te abençoa? Quem que te abençoa? Hã? Ah, gente, diga muito obrigado a quem te abençoa. Diga aos seus pais, muito obrigado. Eles não te abençoam? Diga muito obrigado ao seu cônjuge por tolerar você. Diga muito obrigado a ele, a ela. Porque às vezes tem uns homens chatos pra caramba. Mas também tem umas mulherzinhas chatas também, não é não? Mas diga muito obrigado. Não é não, gente? Diga muito obrigado ao teu cônjuge. Diga muito obrigado aos seus amigos que aguentam você também. Diga muito obrigado ao seu patrão. Diga muito obrigado aos seus funcionários. Diga muito obrigado ao porteiro do seu prédio, que aguenta você também. Diga muito obrigado para a pessoa que trabalha cuidando da limpeza da sua casa. Diga muito obrigado para aquelas pessoas que te abençoam. Diga muito obrigado. Ah, meus irmãos, como isso é tão importante. E eu preciso também dizer muito obrigado a vocês. Porque vocês são um povo fiel. É gente séria, é gente que está com a gente. Gente que tolera a gente. Então, às vezes a gente fala coisas que vocês não gostam, mesmo assim vocês estão com a gente. É ou não é? Obrigado, gente. Por aguentar também a mim. Vocês são um povo muito precioso. Que o Senhor continue abençoando e recompensando vocês cada dia mais. Que a bênção do Senhor venha e se manifeste na vida de cada um de vocês. Essa é a minha oração, o meu desejo. Que vocês sejam cada vez mais prósperos, mais abençoados, para a glória de Deus. Nós precisamos agradecer os líderes dos ministérios desta igreja.
os líderes de célula que estão aqui. Gente que cuida do rebanho. Gente, vocês são preciosos demais. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado aos pastores desta comunidade. Cada pastor. Não posso mencionar todos eles, não posso esquecer aqui, mas todos os pastores desta comunidade que vocês conhecem. O nosso muito obrigado. É gente boa, é gente fiel a este rebanho, fiel a Deus. Então, sabe, gente, nós precisamos aprender a dizer muito obrigado. Muito obrigado, é tão simples. A gente precisa aprender a dizer assim, olha, você tem sido uma bênção na minha vida e eu louvo a Deus por você existir. É isso que a gente precisa aprender a falar, meus irmãos. Aprenda a homenagear as pessoas, aprenda a elogiar as pessoas, porque nós somos tão rápidos para criticar, para ver defeito, não é? A gente é tão rápido, às vezes, para falar mal das pessoas. E a gente é lento para cooperar. A gente é lento para elogiar as pessoas. A gente parece que consegue destacar mais fácil os defeitos, as coisas negativas das pessoas. E a gente não olha para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo. Eu vou dizer para vocês, se a gente começasse a ter um olhar para o outro, um olhar de misericórdia, de bondade, começar a enxergar no outro coisas boas, eu vou dizer para vocês que vai diminuir maledicência na igreja. Sabia disso? Porque daí não combina, não vai caber nos nossos lábios a gente falar mal das pessoas. Então vamos aprender este princípio, esta lição tão simples. A gratidão, elogio às pessoas. Comece a elogiar. Isso vai trazer benefício para você. E para quem recebe o elogio. Porque o elogio é bom, não custa nada. E ainda produz um grande efeito na vida de quem recebe e de quem faz. Isso é bom. E Deus está nisso. Deus se agrada disso. Então que as tuas palavras sejam boas para edificação. Nunca para destruir alguém, para acabar com a vida de alguém. Não. Mas que as tuas palavras sejam boas para edificar, para construir, para levantar, para abençoar. Em nome do Senhor Jesus, digam amém bem forte, por favor. Mas agradeça, para finalizar esse tema nesta noite e nós orarmos juntos, mas agradeça principalmente a Deus. Agradeça ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Agradeça, que haja todo dia ações de graças e louvor na sua boca, porque Ele tem cuidado, Ele tem sustentado a sua vida e a sua casa. Gente, o coração agradecido vê a vida por outro lado, vê a vida de outra maneira, sem murmuração e com gratidão. Ah, meu irmão, minha irmã, que nós não sejamos como os 9 leprosos ingratos, mas que nós sejamos como aquele samaritano que voltou e se prostrou diante do Senhor. E eu quero que você saiba que o Senhor vai liberar aquela palavra, dizendo: filho, filha, a tua fé te salvou, você é meu, você é minha. Aleluia! Então, portanto, nessa noite, irmãos, agradeça a Deus e diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.